Bom dia, paz do Senhor, amém? Somos felizes, gratos ao Senhor porque Ele é bom. Estamos na sua casa, temos acesso à sua presença. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 105, vamos ler do 1 ao 11, para começar a nossa reunião essa manhã. Amém? Salmo 105, 1 a 11. Diz assim: Dê graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, fale de todas as suas maravilhas, glorie-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busque o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Aleluia. Vamos orar, né? Jesus, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia. Muito obrigada por termos acesso à tua presença, pelo teu sangue vertido na cruz. Recebe-nos mais uma vez esta manhã. Nos ensina, fala aos nossos corações, ser presente neste momento. Recebe-nos pela tua infinita misericórdia. No teu nome, amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Tempo de louvarmos ao Senhor, declararmos nosso amor, clamarmos sua presença, sua glória em nossas vidas. Aproveite esse momento. Amém. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor, debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. nem a morte, Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de
protetor, a minha salvação. Esse é o Senhor nosso Deus. Te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Santo, 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 Santo. Nem a morte, nem a vida. Potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Aleluia, Senhor. Essa é a nossa declaração que vem da tua palavra de amor ao Senhor. Aleluia. Apresentamos-nos a ti, Deus. Quando irei me verei perante a face do Senhor, em teu santuário eu quero habitar. Minha alma tem sede, sede de ti, ó Deus, em tuas águas quero mergulhar. Enche meu coração com o teu amor. Desejo amar-te mais e mais, transbordar de amor. Quando irei me verei perante a face do Senhor, em teu santuário eu quero habitar. A minha alma tem sede, sede de ti, ó Deus, em tuas águas quero mergulhar. Vem encher meu coração com o teu amor. Desejo amar-te mais e mais, transbordar de amor. Toda a terra te adora, ó Deus, céus proclamam tua glória.
teu santuário eu quero habitar. Aleluia, Senhor. Essa é a nossa oração ao Senhor. Ser o santuário da sua presença. Aleluia. Vem encher meu coração com teu amor. Desejar amar acima de todas as coisas, acima da nossa vontade. Mais e mais transbordar de amor. Amar o Senhor acima de tudo, acima da vontade, acima dos sonhos, acima, Senhor, de tudo aquilo que colocamos como prioridade, Deus. Encher-nos com teu amor, com tua graça, Senhor, para habitarmos, para o Senhor habitar conosco. Aleluia. Amém. Se eu erguer minhas mãos, sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Aleluia. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Quero demonstrar. Eu quero demonstrar tua vida em mim e ser fiel a ti. Que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Sacrifício. Quero Presente-se ao Senhor. anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Minha vida cante a ti.
o Senhor. Que minha vida cante a Ti. Demonstrar, Senhor. Eu quero demonstrar Tua vida Demonstrar em Tua mim vida em nossas e vidas. ser fiel a Ti. Que minha vida cante a Ti. Que minha vida cante a Ti. nossa vida cante a Ti, Senhor. Demonstrar Tua vida em nossas vidas, Deus. Ó Deus, capacita-nos, Senhor. Enche da Tua presença, Senhor. Da Tua glória, Deus. Nos chama, Senhor, para o lugar da Tua presença, Deus. Vem mais perto da Tua presença, pra
Nossa alma deseja a Ti, Senhor. Cada passo Teu, Senhor, no lugar da Tua presença, Senhor, no Teu jardim, Deus. Leva-nos, Senhor, para a habitação da Tua presença, do Teu trono, Senhor. Amarra-nos, Senhor, nesse lugar, Deus, para que possamos nos entregar, Senhor, a Ti, Deus. E tudo, Senhor, que atrapalhe permanecer no lugar, Senhor, nesse lugar caia, Deus. Aleluia, Senhor. Precisamos da Tua glória em nossas vidas, Deus. Tu és poderoso. Tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome Que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, só Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu amor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome Que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, digno da nossa vida, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
somente em ti. Não vou ser santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abrir os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Construímos, Senhor, nossas vidas, Senhor, na rocha, Deus. Construímos nossa vida, Senhor, na montanha do Teu templo, Senhor. Enche nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sentir o prazer, Senhor, viver o prazer da Tua presença, da Tua vida em nossa vida, Deus. Compromisso contigo, Deus, acima de tudo. Amém, Pai. Vamos orar, colocar diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à sua casa. Amém? É um prazer e uma alegria. O Senhor tem sido maravilhoso e tem provido todas as nossas necessidades. Vamos consagrar com uma oração. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais oportunidade de estar diante de Ti nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu tens providenciado todas as nossas necessidades. Que Tu continue, meu Pai, nos abençoando, que Tu continue nos derramando da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre a vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Pedimos uma bênção especial para os dizimistas e os ofertantes do Teu reino. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus
deixou por meu amor. Então minha alma, Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. minha alma, Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. grandioso és tu, Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar pelas crianças, Coutinho. Deixa pequena para ir depois. Vamos orar. Fecha os olhinhos, tá bom? Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as crianças. Abençoa, Jesus, guarda do mal. Abençoa a igreja, o ministério infantil, quem vai ministrar nos seus corações. De uma maneira especial, as famílias que sejam criados no temor do Senhor. Guarda do mal, no Teu nome. Amém. Podem ir. Amém. Às terças e quintas nós temos reunião na igreja às 7h30 da noite, às 19h30. Amém? Terça, culto de oração. Quinta, a nossa escola bíblica. Sábado, às 20 horas, às 8, nós temos a live da oração no Instagram. E domingo, nosso culto de celebração, esse aqui, começa às 9 horas. Nós somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom.
e Ele tem cuidado das nossas vidas. Todos os irmãos são bem-vindos. É uma vitória a gente gastar um tempo com o Senhor, ter prazer nestas coisas. Amém? Somos gratos ao Senhor. Laime. Hoje vamos estudar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 22. Foi só um probleminha que deu aqui no som. Amém? Mas somos gratos ao Senhor. Diz assim o texto sagrado, Efésios 2, 14 a 22. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para a gente acompanhar. Pronto. Podemos ler? Diz assim: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo a nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio deles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Aleluia! É um projeto arrojado esse do Senhor Jesus, e nós estamos envolvidos nisso. Vamos orar, né? Nos colocar na presença do Senhor, para que Ele nos ajude. Jesus, muito obrigado. Recebe-nos na Tua presença, sê conosco, nos ensina, nós carecemos de Ti. Que o Teu Espírito Santo aplique a palavra nos nossos corações. Somos carentes, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz entre Deus e os homens. Na realidade, Paulo já falou sobre isso no momento anterior em que nós estivemos, versículos 11 a 13. E agora ele vai esmiuçar o assunto. A grande questão é porque ele quer deixar bem claro que o cristianismo não se trata de ser circuncidado ou não, mas sim de ser aproximado para se deleitar na presença de Deus. O pecado nos tirou da presença de Deus. E o cristianismo se resume nisso. Todo o decorrer da Escritura vem apontando para isso. O cristianismo é o acesso à presença de Deus. Por isso a centralidade em Cristo, porque Ele é o nosso mediador. No versículo 13,
que nós já falamos anteriormente, no outro momento, diz assim, que as pessoas eles foram aproximados pelo sangue de Cristo. Os que estavam longe e os que estavam perto. Todos foram aproximados pelo sangue de Cristo. E no versículo 12 diz que naquele tempo, quando não tinham a Cristo, eles eram estranhos às alianças da promessa. E o apóstolo Paulo vai dizer que foram aproximados no seu sangue. Antes da gente entrar no nosso texto, eu gostaria de colocar o seguinte, trazer a nessa memória coisas que já sabemos. A questão do sangue, porque foram aproximados no sangue de Cristo. Tem duas coisas sobre o sangue de Cristo que não podem ser esquecidas, tem que estar na nossa mente constantemente. Em primeiro lugar, a questão da expiação. Foi falado quinta-feira, acho que foi quinta, como é que se era santo nos moldes do Antigo Testamento, como ser santificado. Matava um animal e aspergia o sangue sobre aquele que estava carecendo de santificação, sobre toda a comunidade, sobre o tabernáculo. Então, assim era santificado, porque isso apontava para o sangue de Cristo, a expiação. E o apóstolo Paulo também, ele fala que anteriormente, antes de Cristo, os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Nós vimos isso no versículo 12. Por que ele fala isso? Porque o sangue está presente em todas as alianças. Ele fala várias alianças e uma promessa única, porque elas vão desembocar na grande aliança, que é Jesus Cristo, na grande promessa, aliás, retificando. Se nós observarmos Gênesis capítulo 3, 19 a 24, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas os irmãos podem observar depois. Quando Adão e Eva pecaram, e eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, Deus matou um animal e fez roupas para eles. Ali uma promessa de cobri-los, tendo em vista que eles estavam nus, né, de santidade, estavam agora no pecado. Então, ali houve sangue. E o sinal daquele momento, daquela aliança, foram as vestes. Deus pegou e cobriu eles com as vestes. Noé, só para trazer a nossa memória, depois que Deus julgou e mandou o dilúvio e destruiu, o que aconteceu? Ele prometeu, Gênesis 8, 20 e 21, que nunca mais destruiria o mundo com água. Depois que só um instante. Depois que Noé saiu da arca, ele fez um sacrifício, sangue. E Deus falou com ele e prometeu que não destruiria mais o mundo com água. Qual foi o sinal? O arco. Na aliança com Adão, as vestes de pele de animal. Com Noé, sangue, o sacrifício que Noé ofereceu ao Senhor, gratidão porque estava bem com a sua família, Deus o tinha poupado, e Deus colocou o arco. A gente chama de arco-íris. Com Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, de uma maneira bem específica.
sangue, houve o sacrifício de animais. Naquele momento, Deus e Abraão. Abraão fez o sacrifício, ofereceu ao Senhor. E o Senhor instituiu a circuncisão. É o sinal. Estão vendo que o sangue permanece? O sinal é que muda. Vestes, arco, circuncisão. Êxodo 19. Deus faz uma aliança com Moisés e toda a nação de Israel. Êxodo 19. E Deus diz que Moisés desça para santificar o povo. Como é que santificava o povo? Matava o animal, fazia o sacrifício e aspergia sobre o povo. Sangue. E qual é o sinal? A lei. A lei. Deus pegou e entregou a lei. Está aqui. Como vocês vão viver para manter essa santidade? Vocês foram santificados com sangue. Tudo isso apontando para Jesus. Mateus tem da aliança com Davi, né? Mas Mateus capítulo 26, versículo 28, na Santa Ceia, Jesus institui a Santa Ceia. É a Páscoa judaica. Eles comem a Páscoa e depois tem a Santa Ceia. E o Senhor diz no versículo 28 que ali há a nova aliança com o seu sangue para a remissão de pecados. Sangue que seria do próprio Jesus. João diz no seu evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o Cordeiro, né? Toda a profecia judaica estava se cumprindo. Toda a grande promessa que vinha percorrendo aquelas alianças. Qual é o sinal da nova aliança? A Santa Ceia. Então a gente observando, a gente vê isso. As vestes, o arco, a circuncisão, a lei, a Santa Ceia, são sinais. O que permanece é o sangue, apontando para o sangue de Cristo. Durante a crucificação de Jesus, Mateus 27, 49 a 55, vamos ler esse texto. (27, 49 a 55) diz assim: os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Por que estamos chamando a atenção para esse texto? Porque na hora da crucificação de Jesus, o véu do santuário, que impedia o acesso ao Santo dos Santos, foi rasgado de alto a baixo. O sangue de Jesus estava sendo derramado. O que foi que o centurião romano disse? O gentio: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Quando fala do véu do santuário sendo rasgado de alto a baixo, os judeus sabiam exatamente o que significava. E na hora que acontece o terremoto, o centurião romano diz: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E em seguida, o apóstolo cita as mulheres que estão observando de longe. Está vendo a inclusão?
de todos os grupos. Na continuidade a gente vai observar o porquê. Qual era a situação naquele momento, quando Paulo escreve a carta aos Efésios? Ele estava sob custódia romana, ele estava preso. E ele havia sido preso por causa da acusação de ter levado um gentil para o templo de Jerusalém. Os gentios não podiam entrar dentro do templo. Havia o pátio dos gentios separado. Nós temos esses relatos em Atos 21, 28 e 29 e depois 28 e 16. Essa divisão entre judeus e gentios, hoje o nosso tema é a paz entre Deus e entre os homens, entre si. Mas essa divisão étnica, entre judeus e gentios, essa divisão cultural de etnia, era um dos principais problemas da igreja na cidade de Éfeso. Em Atos 19, 7, os filhos de Seva, de um judeu, nesse relato, eles veem uma pessoa endemoniada e eles começam a expulsar o demônio. Eles repreendem o demônio, mandam sair em nome do Deus a quem Paulo prega. E o demônio diz que conhece Deus, conhece Jesus, conhece Paulo, mas eles quem são? Ele voa sobre eles e eles são jogados fora, seminus. E é dito nesse relato que houve um grande tumulto, e cita judeus e gentios. Na cidade de Éfeso era essa dificuldade, havia essa dificuldade muito clara, por causa dessa divisão das etnias. Agora Paulo está detido em Roma, sob as autoridades romanas, e ele sabe da possibilidade, caso essa divisão continue, de uma perseguição iminente. Os romanos eram muito práticos, eles não ligavam para a religião, a questão deles era política. Havia essa possibilidade de uma perseguição iminente. Havia também a necessidade de que a igreja desse um bom testemunho diante da sociedade. Paulo sabe disso, ele precisa resolver esta questão. E ainda tem a questão da comunhão com Deus. É disso que ele vai tratar. Vamos ao versículo 2,14. Ele diz o seguinte, Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele é a nossa paz, falando sobre Jesus. Se Cristo é a nossa paz, podemos concluir, a partir do que o Paulo disse, significa que os que estão fora dele estão em inimizade com Deus. Está vendo como isso é sério? Porque não é tão simples, simplesmente pegar e excluir alguém. E a gente encontra muitas maneiras de excluir os outros, do nosso convívio, do nosso relacionamento. São muitas as maneiras. Todos nós temos essa mania. Isso faz parte da natureza humana. E isso precisa ser quebrado. É isso que Paulo está tratando. Porque não é tão simples assim. Não é simplesmente você achar que fulano é meio esquerdo, ou você é meio esquerdo em relação a ele. Excluir os outros significa excluí-lo também da presença de Deus. Ou então se excluir, já que isso desagrada a Deus. Você pode ser um impedimento, um tropeço para que outros se aproxime de Deus, e você ao mesmo tempo se exclui da presença de Deus. O texto vai dizer que de dois povos ele fez um só, isto é, na sua carne. Lembra o texto lá de Mateus? Quando Jesus é crucificado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A carne do Senhor Jesus foi rasgada. E por quê? E quem, observou os detalhes da crucificação? Os judeus, por causa do véu do templo, o centurião romano, um gentil, e as mulheres que estavam de longe assistindo a cena.
que depois vão providenciar aqueles bálsamos, né, para lavar o corpo de Jesus. O texto diz que ele derrubou a parede de separação, a inimizade. No primeiro momento, os judeus viveram separados dos gentios por determinação divina. Não é simplesmente uma invenção dos judeus essa questão da lei e dessa separação. Foi Deus quem fez isso. Se a gente voltar lá para Gênesis capítulo 11, naquela questão da Torre de Babel, as nações se reuniram e decidiram se chegar a Deus, ou então a proporcionar um lugar para que Deus se chegasse a ele sem arrependimento, nos moldes deles, porque Deus tinha falado outra coisa. E o que aconteceu? Eles foram julgados. Houve a confusão das línguas e foram julgados. No capítulo 12, o Senhor chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. E lá na frente, ele dá a lei a Moisés. As nações, quando escolheram se aproximar de Deus, ou então proporcionar um lugar para que Deus se chegasse a eles sem arrependimento, elas rompem com Deus. E Deus rompe com as nações. Aí ele chama Abraão e forma a sua própria nação. Observar esse detalhe. Então é determinação divina. Por quê? Deus queria que os judeus fossem inimigos do restante, do mundo, das demais nações? Não. Deus queria mostrar o seu desgosto para com a atitude deles. E que ele teria um povo que iria se submeter, porque ele ia construir. E que seria santo a sua nação, os seus sacerdotes. Foi Deus que estabeleceu isso. Eles seriam separados. As outras nações iam olhar para eles e perceber a diferença. Mas na promessa de Deus para Abraão, já estava embutido que a partir de Abraão, ele está falando do descendente Jesus, as nações da terra seriam abençoadas. Os judeus não entenderam muito isso. Mas veja, precisava ser resolvida alguma coisa. Porque os judeus, eles valorizavam a circuncisão. A circuncisão apontava para a aliança. Mas ali a circuncisão era um sinal. Todo judeu era circuncidado. E fazia parte do reino de Deus, daquela promessa. Mas era o sangue. A circuncisão era o sinal. Era o sangue que santificava. A separação das outras nações apontava para isso. Paulo já tinha falado sobre essa questão. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: ele lhes deu vida, falando dos gentios. No versículo 3, ele diz: entre eles também nós, os judeus. E no versículo 5, ele diz: e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo já está apontando para isso. Não se trata simplesmente de circuncisão, é o sangue de Jesus. Tudo apontava para isso. E há uma ressurreição espiritual e ela é acessível a todos. Judeus, quando o véu do santuário se rasga de alto a baixo, o centurião romano, os gentios, também para as mulheres. Sem essa compreensão, os judeus julgavam-se cerimonialmente puros, porque qualquer relacionamento com os gentios seria inconstante. Eles precisavam ter muito claro isso. Ainda hoje nós vemos isso. Tem igrejas, tem pessoas que praticamente não convivem, né, com o outro. Tem pessoas que não têm essa compreensão. Se tornam tão legalistas que não conseguem nem cheirar a mão para o outro. Não é assim. Não é esse o sentido das coisas. Tudo aponta para o sangue de Cristo.
Paulo reitera que a menos que os judeus admitam, né, comunhão com os gentios, é impossível eles terem amizade com Deus. Eles precisam dessa compreensão. No versículo 15, 2,15, ele diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Cristo aboliu as ordenanças que faziam separação. Porque as ordenanças, comidas. Atos 10, a gente vê claramente Pedro dizendo para Cornélio, centurião romano, que não era para estar ali. Mas Deus falou com ele através do anjo, dos mensageiros. E ele foi em obediência ao Senhor. As ordenanças, não podiam comer junto, a dieta era separada. Havia todo esse cuidado para não haver mistura. Até na vegetação, na agricultura, não se podia plantar duas sementes diferentes junto no mesmo local. Às vezes as pessoas não plantam, né? Aqui feijão e aqui milho, né? Ou então uma outra cultura, não podia fazer isso. Deus deixa muito claro que há uma demarcação. E Paulo já falou anteriormente, no início, no capítulo 2, que essa demarcação, essa separação, é para ficar bem claro que o pecado é quem nos separa de Deus. Então, por isso, como que preservar a nação e chamar a atenção para os demais. Havia essas leis que separavam. Não podia vestir uma roupa com 2 tipos de tecido. O que isso tem a ver? É esquisito para os nossos dias. Não podia, por exemplo, vestir uma roupa de algodão e botar uma manta de flanela. Outro tecido diferente. Não podia fazer isso. Ele está dizendo que, olha, o que é puro, e o que não é. É muito claro essa linguagem. Quando a gente está lendo o Novo Testamento, fala do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E constantemente fala de espíritos imundos. Nós vamos falar isso quando formos ler Marcos no próximo momento, com mais detalhe. Espírito imundo significa que é impuro cerimonialmente. Estou antecipando. Esse espírito, ele é impuro cerimonialmente. Tudo que vem dele é ruim. Se afaste. Mas fala do Espírito Santo. E quando você fala santo, você entende que é pureza. Ausência de pecado. E no caso aqui é a terceira pessoa da Trindade. Está vendo as separações? A linguagem de culto, como o Bruno coloca. Em 1 Coríntios 9, 21, diz que nós estamos na nova aliança debaixo da lei de Cristo. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a lei mosaica e sobre a nova aliança, quando ele está explicando, alguns irmãos estão em dúvida. Quer dizer que agora eu posso pecar, porque eu não tenho mais a lei de Moisés sobre mim? Aí ele disse, absolutamente, estamos debaixo da lei de Cristo. E o Senhor é santo. Então, o padrão moral exigido na lei, no Antigo Testamento, não se altera com a obra de Cristo. É o Espírito Santo. É Jesus Cristo, o ungido de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, o Senhor tirou a lei, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças que separavam os judeus dos gentios. Porque esse momento é findo. Cristo veio. Lembra os sinais sendo adequados de acordo com a época? Os sinais das alianças, vestes, arco, circuncisão, a própria lei, a Santa Ceia. É algo, um rito que é feito na hora da aliança para marcar na mente essa questão. Como o sacrifício de Cristo
era um só, e de uma vez por todas, não seria abolido todo aquele sistema de sacrifício, porque era em Cristo, né? A profecia estava se cumprindo, não tinha sentido mais fazer sacrifício de animais. Aí Cristo institui a Santa Ceia, para trazer à memória, agora olhando para o passado, aquilo que havia feito. O sangue e o corpo rasgado da cruz, o pão e o vinho. Amém, queridos? Essa compreensão que se precisa ter. E por quê? Que Paulo vai dizer que para que criasse em si mesmo, dos dois, uma nova humanidade, fazendo a paz. O livro de Efésios trata muito claro isso. Efésios 2:10 já disse, é uma obra de arte. Deus está fazendo uma obra de arte. É uma nova criação, um novo momento, judeus e gentios em unidade, a igreja do Senhor, a família de Deus. Então as barreiras caem por terra. Na realidade, a separação dos judeus dos demais povos foi Deus que instituiu, para deixar muito claro a demarcação e até o seu desgosto para com o pecado. Ah, vocês não querem? Gênesis 11, né? Estão todos querendo fazer as coisas do seu jeito e achando que me agrada. Tudo bem. Então eu vou criar uma nação para mim. E aqui se estabelece as coisas. Então as leis é para deixar essa demarcação. Mas ao mesmo tempo, Israel era luz para os gentios, porque eles observavam para o jeito de ser, quando eles estavam em obediência a Deus, porque Israel também falhou muitas vezes. 2:18 vai dizer o seguinte, Efésios 2:18. Porque por meio deles ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Acesso a Deus e a era do Espírito Santo. Chegou a era vindoura. Mas isso, irmãos, naqueles dias era difícil compreender. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, logo depois, não muito tempo depois que Paulo escreveu isso, ele disse que alguns gentios mataram milhares de judeus na cidade de Cesareia. A inimizade é real, entendeu? Havia essa, separação da etnia. E na cidade de Cesareia, os gentios mataram milhares de judeus. Como resolver isso? O que é que os judeus fizeram? Eles retaliaram e atacaram muitas cidades, matando gentios. Isso era muito claro naqueles dias. Assim como é muito claro o problema das divisões. Até entre as denominações, a gente precisa vigiar para perceber. Fala de Cristo, isso é essencial ou é periférico? O que é que realmente nos separa? A gente tem o cuidado, o zelo, para não ter problema com a aculturação, não assimilar a cultura mundana. Mas dentro do próprio cristianismo, a gente precisa entender o que é essencial, o que eu não posso abrir mão na minha fé, e o que são coisas periféricas. Muitas vezes as pessoas fazem confusão a respeito disso. E aí tem as diferenças de denominação para denominação. É roupa, é o jeito do culto. Até você acostuma-se até com o jeito do culto. Se eu chegar aqui e a gente fizer o culto e eu não tirar a oferta, os irmãos já estranham. É ou não é? O jeito do culto. Se não der avisos, você já sabe o dia das reuniões, mas parece que o culto foi diferente. Então, a gente precisa entender isso, que a gente vai se acomodando a determinadas coisas, e às vezes porque alguém faz um pouco diferente, a gente vai logo separando. E não é bem assim. Tem coisas que são essenciais, não se pode abrir mão. Mas tem coisas... O que não se podia abrir mão? Do sangue. Do sangue. O sinal em determinada aliança podia mudar, mas o sangue tinha que estar presente. Por que o sangue? Porque Deus disse que se pecassem, iriam morrer. E lá no Pentateuco está escrito que o sangue é a vida.
Por isso que os judeus não comiam sangue. O sangue é a vida. No Novo Testamento tem até a recomendação para evitar, que isso era muito forte, essa questão de comer comida com sangue. Porque sangue é a vida, para não banalizar a vida. Já viram pessoas que trabalham matando animais com sangue? Às vezes, com o tempo, se não tiver cuidado, vai ficando, se habitua com a morte. Toda hora está matando. É um animal. Mas a natureza humana, daqui para uma outra coisa, não é muito difícil. Então é preciso ter esse cuidado. O versículo 2:18 diz o seguinte: porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Está falando da era vindoura. Já é o tempo novo. É isso que o Paulo está dizendo. É um tempo novo. Agora o Espírito está entre nós. E ele vai dizer logo a seguir: agora vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Queridos, olha, um estrangeiro, ele podia vir e se estabelecer nas cidades judaicas e morar ali como residente durante longas gerações. Mas ele não tinha direito a privilégios de cidadão. Dentro do Império Romano havia isso. Você vai, você mora, mas você é de fora. Até hoje, né? Tem uma pessoa morando aqui, já você não, aquilo ali é de fora. Ele não é dos nossos. O que é que Paulo está dizendo aqui? E o judaísmo até admitia o estrangeiro, mas tinha que circuncidar e fazer parte, né? O que é que Paulo está dizendo? Vocês agora têm direito de cidadãos. Vocês são concidadãos dos santos. Porque ele já tinha falado no sangue. Lavados no sangue de Cristo. Significa participar da nova aliança. Por causa da aliança do sangue de Cristo. O sangue estava permanente nas alianças. Ele apontava para o sangue de Cristo. Porque ele apontava para a purificação. Porque o sangue é uma vida derramada. E o salário do pecado é a morte. Então, Cristo derramou a vida por nós. Tem direitos? Sim, igualmente. Judeus e gentios. Agora, os gentios são concidadãos dos santos. Eles têm direitos. Eles são concidadãos dos santos. Eles são o quê? Família de Deus, igualmente. Não é simplesmente ser judeu. Eles eram família de Deus. O gentio tornava-se família de Deus no sangue de Cristo. Independente da lei judaica. E isso não era estar sem lei. Não era tornar-se impuro ou continuar com a vida anterior. Não. Estava na lei de Cristo. Essa compreensão. E ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Logo a seguir ele vai colocar: membros da família de Deus, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Se a gente observar o versículo 16, a gente vai ver que Jesus é a nossa paz e ele reconciliou ambos em um só corpo por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz aos que estavam longe, os gentios, que anteriormente não faziam parte da aliança. As alianças eram para os judeus. E paz também aos que estavam perto, os judeus.
Essa questão do sangue, quando o sangue de Cristo vinha sobre a pessoa, alcançava, lavava, purificava, ela passava a participar da nova aliança. Agora, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que judeu é o que é interiormente, a circuncisão é a do coração. É disso que o Paulo está falando. E agora, alimentando-se do mesmo alimento, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Observem, ele falou primeiro apóstolos. Ele está dizendo, um novo tempo chegou. O normal era ele dizer edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que os profetas vieram primeiro, mas propositadamente, instruído pelo Espírito Santo, ele botou apóstolos e profetas. Ele está dizendo, estamos aqui agora anunciando o Evangelho, trazendo a vocês, né, explicando a nova aliança, trazendo a vocês o entendimento. Ele já tinha orado para que Deus iluminasse os olhos deles, os olhos do coração, para que eles compreendessem o Evangelho. Ele diz, estamos aqui, os apóstolos e os profetas, é o cumprimento. Isso que está acontecendo é um novo tempo. Ele já mencionou o Espírito. Os profetas profetizaram e agora se cumpriu. Vocês são concidadãos dos santos, são membros da família de Deus e vocês se alimentam com este mesmo alimento. Vocês estão na mesma mesa. Aqueles termos da primeira aliança, lá Gênesis 12:3, com Abraão, em que Deus disse que em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas, ficou como que obscurecido, é como se tivesse passado uma sombra. E os judeus, durante grande parte, né, da sua existência, por conta da separação, não enxergaram que eles seriam bênção para todas as nações. É como se as cerimônias de exclusão, para chamar a atenção dos gentios e, de certa forma, poupar, refrear o pecado nos meios dos judeus, até que Cristo viesse, tivesse colocado uma sombra no entendimento, e os judeus não entendiam isso. Mas ele está dizendo agora, vocês são alimentados, judeus e gentios, pelos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus. Olha que ele faz, ele coloca Cristo. Quando você cita o nome primeiro, no seu subconsciente você está dando uma proeminência. Cristo Jesus, a pedra angular. Ele está dando primeiro ungido, o Salvador. Ele é a pedra angular. Apóstolo primeiro. Depois os profetas, como arautos. As suas profecias foram cumpridas. A pedra angular. O que acontecia? Eles faziam a construção. Ele pegou a figura da construção. Aí duas paredes, a gente bota a coluna, né? Hoje, no meio de duas paredes para dar essa sustentação. Naqueles dias eles chamam de pedra angular, pedra fundamental. Aparentemente é a mesma coisa, ou até pedra de esquina. Anteriormente, nas construções anteriores, as pedras eram brutas. Mas nesse momento já eram pedras lapidadas, e aquelas pedras que uniam assim as duas paredes eram mais largas. Tem se encontrado inclusive com o tempo escrito marcado nelas. Quem construiu aquele edifício na arqueologia. E ele está dizendo que Jesus Cristo é a pedra angular, é o fundamento de toda a fé cristã. Porque o nome de Jesus, o anjo disse para Maria, será Emanuel, Deus conosco. O que foi que nós falamos no início? O cristianismo é a presença de Deus. As pessoas não entendem isso. Eles não entendem. Há essa dificuldade de compreender que estar com Cristo é estar na sua presença constantemente. E a gente vem à igreja para ler a sua palavra, para orar. As pessoas não amam a oração. Nós temos essa dificuldade como deveríamos amar a oração.
Porque de que adianta você ser cristão e orar só quando precisa de algo para buscar a Deus? O entendimento do que Cristo fez deve nos levar a amar a sua presença. Significa amar a oração, amar a sua palavra, amar o conhecimento de Deus. João capítulo 17. Vamos ler esse versículo. O que é a vida eterna? João 17, 3. Diz assim: e a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí em seguida disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Está aqui a oração sacerdotal. Jesus orando pela igreja. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Conhecimento tem a ver com presença. Tem um momento na Escritura, no Antigo Testamento, em que diz que os judeus deram as costas para Deus. No sentido de desobedecer, de ser rebelde, ter dura servil. Ainda hoje a humanidade faz isso. A gente prega o evangelho em obediência a Deus. E ele diz aqui que ele glorificou, Jesus glorificou Deus na terra, fazendo aquilo que o Senhor o enviou. E assim nós estamos seguindo. Tem pessoas que seguem a Jesus como modelo. E até admiram Jesus como modelo. Não é o exemplo de Cristo. Não é simplesmente o exemplo de Cristo, boas ações. É o sangue de Cristo. Está vendo a questão da aliança? Porque é o sangue de Cristo que expia pecado. É o sangue de Cristo que introduz aquele que está fora da aliança na aliança. Ele salva. Então não é simplesmente falar de Jesus, ter slogans sobre Jesus, visitar a igreja, é compreender isso, é orar a respeito disso, ter prazer na presença do Senhor. Porque o pecado é dar as costas a Deus. É dar as costas. E a santificação é estar na sua presença. Está vendo os conceitos? Quando a gente vai unindo, é isso que a Escritura está ensinando. E o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, é a sustentação. E aqui João 17 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí faz menção da primeira e da segunda pessoa da Trindade. Ele usa a figura do edifício, um templo como casa de Deus. Aqui no versículo 21 e 22 ele coloca assim: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, judeus e gentios, para serem morada de Deus no Espírito. O que é que ele está dizendo? No mundo antigo, antes de Cristo, havia dois tipos de povos. O povo da aliança separado, os judeus e os gentios. Agora, com o sangue de Cristo, o cumprimento das profecias, Deus está formando um só povo. O templo são as pessoas, é o Espírito Santo. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E todos tinham acesso. O centurião viu o que estava acontecendo. O que é isso? Os judeus viram. As mulheres olharam de longe. No Antigo Testamento, a divisão que havia no templo era só entre os sacerdotes e o povo. Observe quando estiver lendo o Antigo Testamento. Havia um local dos sacerdotes, podiam entrar.
E havia o local onde o povo podia entrar. A única divisão era essa, entre os sacerdotes e o povo. E no Santo dos Santos, o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Quer seja durante o período do tabernáculo, quer seja quando o templo foi construído. Mas nos dias de Jesus, já tinham sido adicionadas barreiras. Tinha o local dos gentios, tinha o pátio das mulheres. Os arquitetos já tinham colocado isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado é santuário dedicado ao Senhor para ser morada de Deus no Espírito. A profecia de Joel se cumprindo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Amém? Só Paulo e os primeiros cristãos reconheciam as pessoas como o novo templo de Deus. E principalmente a questão dos gentios entrando, fazendo parte. Alguns estudiosos daquele tempo já entendiam os israelitas como povo de Deus, como o templo do Senhor. Lembra, a gente falou, Deus, o casal foi jogado fora, separado do jardim. Querumbis ficaram guardando o jardim. Depois o Senhor instituiu o tabernáculo no meio do povo de Israel. A habitação era no tabernáculo, da Arca da Aliança. Depois no templo. Aí quando Jesus vem, como é que diz? O nome dele é Emanuel. É Jesus. Essa união entre céus e terra é Jesus. Ele é Emanuel, Deus conosco, está no meio dos homens. Aí a promessa de Joel se cumpre lá em Atos 2. Aí diz, agora vocês são templo e morada do Espírito Santo. E só Paulo e os primeiros cristãos entendiam e reconheciam que os gentios faziam parte disso. Aplicando o que a gente está estudando este momento. A questão da polêmica. O templo de Jerusalém, porque Paulo terminou no templo. Ele está dizendo o quê? Olha, vocês são a nova humanidade que Deus está formando. E ela é formada de judeus e gentios. As barreiras caíram. Mas o entendimento do templo de Jerusalém. Naqueles dias, o templo de Jerusalém não era só um centro religioso da nação. Não era só o local de peregrinação dos judeus espalhados pelo mundo. Ele era o coração político, social, cultural de Jerusalém. E a razão disso é por quê? Por que o templo de Jerusalém era tão importante? Porque Deus havia prometido morar lá. Está vendo a diferença? É por isso que era tão assim, como é que pode? Porque esse templo é tão importante. Deus havia prometido morar no templo. Toda vez que eles orassem, Jonas, no ventre do peixe, ele orou. Quando estava em Nínive, se vira, né? Quando eles estavam dispersos nas outras nações, se viravam para o lado do templo e oravam. No cativeiro babilônico, por causa da promessa de que Deus habitava lá. Quando estava em pecado, em Ezequiel, o templo sai, a presença, a nuvem sai da Arca da Aliança, vai para a porta do templo, vai para um monte na cidade, depois sai. Por conta do pecado. Então a importância do templo era por causa desta questão, dessa promessa de Deus. Nós vemos em Marcos 14, 58, 15 e 29, a grande polêmica, porque Jesus falou que aquele templo ia ser destruído. Quando chega em João, capítulo 2, vamos ler esse texto de João. É muito assunto. É interessante depois a gente ouvir, olhando as passagens para assimilar tudo. João capítulo 2, versículos 19 a 21. Diz assim, Jesus lhes respondeu:
Destrua este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. A presença de Deus agora era Jesus, encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ele está destruindo esse templo. Os discípulos estavam admirados com a beleza do templo. Aí Jesus destrui este templo, em 3 dias eu edificarei. Mas ele estava falando, João dá explicação, ao santuário do seu corpo. E por que o corpo de Jesus? O próprio João já tinha afirmado, João capítulo 1, 15 a 18. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Pronto. A encarnação de Jesus. Ele é o templo de Deus. E nós nos tornamos, né? Em 1 Coríntios, Paulo vai fazer menção. Capítulo 6, versículos 19 e 20. Paulo vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço, sangue. Ele está se referindo ao sangue. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Está aplicando para a igreja a explicação. Os irmãos estão entendendo a grandiosidade, o extremo privilégio, a maravilha de ser igreja do Senhor? Tendo em vista que a humanidade pecou e Deus demonstrou o seu desgosto, os espalhando sobre a terra. Mas depois ele chamou Abraão e construiu o seu povo. Separou de toda a terra, para deixar bem claro que precisa ser separado. E agora, no sangue de Cristo, aqueles que estão nele são unidos e que recebem Cristo. A questão de estar em Cristo, esses agora são templo e morada do Espírito Santo. Está vendo como é profundo o ensinamento? O checkmate. Isaías 43, 7. Diz que o Senhor formou o seu povo para a sua glória. Israel foi separado através das leis, das ordenanças, por um determinado tempo, para chamar a atenção das nações para o Deus de Israel. E agora aqueles que estão em Cristo, os profetas cumpriram, né? Deus cumpriu aquilo que tinha prometido através dos profetas no Antigo Testamento. Agora a igreja, judeus e gentios em Cristo, refletem a glória de Deus na sua nova criação. E Jesus disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Assim como ele e o Pai são um, nós precisamos aprender a ser um, uns com os outros em Cristo. Esse negócio de evangelho sem compromisso, isso não existe. Porque cristianismo é presença de Deus. E na presença de Deus tem que ter compromisso. É presença de Deus. Ele está presente. É o Santo. É o Criador de todas as coisas. A gente só queria pontuar o seguinte, diante de tudo isso,
que é coisa para a gente parar, analisar, ouvir, ler, levar para a nossa vida todos os dias e todos os momentos. Porque a gente vive no deserto, né? E o deserto é cheio de ciladas. A gente precisa estar bem ciente de quem nós somos. É isso que Paulo está fazendo, esmiuçando, para a igreja entender como pegar é perigoso, como não tem sentido viver numa vida de pecado, como não tem sentido essa divisão entre judeus e gentios, ou essa divisão que existe hoje de várias maneiras, até no meio dos crentes. A gente precisa ter cuidado com o orgulho, é a raiz de tudo, é o orgulho. E o hábito de depreciar o outro. Por que as pessoas muitas vezes depreciam o outro, não valorizam? A palavra de Deus manda a gente honrar. Mas a gente tem dificuldade de honrar os outros. Até de elogiar. Para reclamar, todo mundo reclama, aponta e diz o tempo todo. E em algumas pessoas é um vício. Tudo que olha já é reclamando. Mas essa reclamação, esse hábito até de depreciar o outro, a raiz dele é no orgulho. Mas o exemplo de Cristo é a humildade. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele humilhou-se e esteve conosco. Nos deu essa possibilidade. Por que estamos aqui? Porque o sangue de Cristo foi aspergido sobre as nossas vidas. E fomos separados para ser santos. Isso inclui a honra uns pelos outros, uns com os outros, a oração, a intercessão. Porque o ambiente que vivemos é hostil, mas o Senhor é poderoso. Quem foi que fez isso por nós? O poder de Deus que ressuscitou a Cristo está à nossa disposição pela sua graça. Este mesmo poder atua na igreja hoje. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, nos colocar na sua presença. E em seguida vamos orar, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Irmãos, é tanta coisa que o Senhor fez por nós, somos tão indignos. Se fosse por nosso merecimento, ninguém ia chegar lá. Mas o Senhor nos escolheu. Por isso que Paulo começa dizendo, ele escolheu. Ele elegeu. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos capacita. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo. E aquilo que Deus determinou fazer, Ele está fazendo. Precisamos perseverar e continuar na sua presença. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Somos gratos a Ti. Nos ajuda a compreender essas coisas. Estar na Tua presença. Nos ajuda, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a compreender essas coisas, Senhor. Aleluia, Jesus. Quero estar
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, sabemos, Senhor, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Jesus, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, que brilhe a tua luz, que a gente venha compreender que o cristianismo é ter prazer na tua presença, é estar na tua presença, é amizade com o Senhor. E para isso, aleluia, precisamos ser luz desta terra. Nos ajuda, Pai, a testemunhar com a nossa vida. Ser misericordioso conosco e nos ajuda a abrir para que outros se acheguem ao Senhor, a não construir barreiras. Nos ajuda nessa dinâmica de ser santo e abrir para outros se aproximarem. Nos ajuda a entender estas coisas. Muito obrigada pelo teu sangue, Senhor, pela cruz, pela expiação, o perdão dos nossos pecados, por agora fazermos parte do povo de Deus, na aliança do teu sangue. Toma nossas vidas nas tuas mãos, abre o entendimento, nos ajuda a estar na tua presença, a fazer a tua vontade, a ser aquilo que está no teu coração. Visita, Senhor, as nossas vidas. Nós somos carentes da tua misericórdia, nós somos carentes do teu Espírito Santo, nós somos carentes do teu ensinamento, para entendermos as coisas como realmente elas são. Nos abençoa e nos ajuda. Abençoa as nossas famílias, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação. Nos ajuda a compreender que o Senhor nos chamou para sermos arautos, para proclamarmos a tua palavra, o teu evangelho, para estarmos na tua presença, para fazermos a tua vontade. Oh Senhor, nos ajuda quando abrimos a nossa boca, que as pessoas, que o teu Espírito Santo ilumine e abre o coração, e que haja salvação, que haja compreensão, que Jesus não é um curandeiro, Jesus é Deus conosco, nos convidando à comunhão. Nos ajuda a compreender isso, Jesus,
e a cura virá, porque o Senhor é a cura das nações. Muito obrigada por isso. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos guarda do mal, sê conosco em todos os momentos. Muito obrigada, Jesus, por tudo. No teu nome, aleluia, amém, amém, Jesus, aleluia. Levante a sua mão para o céu, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo, a sua unidade esteja entre nós e entre todo o teu povo, aqui em toda a terra. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.